Muita cara de CGI feita com a bunda. E aí pessoas, tudo bom com vocês? É o seguinte, CGIs que custaram milhões, mas por algum motivo a mente humana acha isso tudo muito estranho. Hollywood ainda não entendeu que mais dinheiro não significa enganar melhor o cérebro. O CGI moderno ele não ficou pior, na verdade ele ficou melhor ainda. Mas esse é o problema. Mais realismo não significa que o cérebro vai entender melhor o VFX. Na real, o ideal do VFX é enganar o ser humano, ou seja, ele pensar que o que está vendo é natural. Quando o ser humano pensa e vê, isso é feito ou isso é real? Quando o ser humano começa a pensar isso, quer dizer que o artista ele venceu. Ele conseguiu enganar o olho de quem está assistindo. Hoje em dia, tudo é muito real, porém tudo é muito esquisito. Surprised to see me? Yeah? E isso é o que chamamos de Uncanny Valley, ou o Vale da Estranheza. Cara, tem algo muito estranho acontecendo no CGI moderno, porque não faz sentido. Porque render muito caro, é produção milionárias, Hollywood está gastando muito tempo e muito dinheiro para fazer os VFX, mas por algum motivo o telespectador ele está entendendo tudo como grande conteúdo muito fake. E você pode perguntar o porquê isso acontece. Na real, quanto mais real o VFX, o CGI, tenta parecer, mais difícil fica e mais complicado fica para enganar o ser humano. Porque o nosso cérebro ele é muito bom para conhecer feições humanas, para reconhecer tipos de iluminação, padrão de iluminação. Então, quando a gente vê uma CGI que está milimetricamente errado em relação ao que aconteceria na realidade, aí acontece o Vale da Estranheza. O ser humano, ele aceita muito bem coisas cartoons, animais que falam, aranhaverso e outros tipos de arte. Mas quando o CGI tenta ser 100% real, parecer com algo humano, é aí que a gente começa a estranhar. Percebe que algo não está certo. A gente muitas vezes não sabe qual é o problema, mas a gente sabe que tem algo errado ali. E quando isso acontece, já era. A magia morreu. Porque realismo não é botar poros onde ninguém vai notar. Ali naquela subcamada muito específica, daquele mínimo detalhe, não. Realismo é enganar o telespectador, a ponto dele não saber se é CGI ou se é verdade. E Hollywood começou a esquecer isso já faz tempo. E esse é o motivo pelo qual o cinema moderno está tão estranho. Eu vou! Para com essa porra aí, meu irmão! Vamos começar pelo caso mais amaldiçoado de todos, Branca de Neve. Por quê? Porque esse filme é muito estranho, sério. Porque você vê que as cenas, elas são bonitas. As pessoas que trabalharam realmente são pessoas de altíssima qualidade da indústria. Se você vê essa cena específica da mina, é muito bonito. Porém, você vê que algo está muito estranho, e é justamente os anões. Uma das maiores dificuldades que existe no mundo do CGI e VFX é integrar algo humano com algo não humano. Só que nesse caso, eles tentaram misturar ambos. Ou seja, os anões nem são cartunescos, como em muitas outras situações, mas também não é 100% humano. Ele tenta juntar os dois, então é meio que um aspecto cartoon, mas com feições humanas realistas. E isso é muito estranho para os nossos olhos, porque o nosso cérebro não entende direito o que está acontecendo, se é algo real ou algo fake. E essa mistura, ela quebra completamente a imersão da cena. Eu não vou nem falar de polêmica de por que eles escolheram essa direção artística, mas eu vou dizer que essa direção, que esse caminho que eles tomaram é uma droga. Horrível. E mais uma vez, nesse exemplo, o problema não é a qualidade do CGI. Porque se você pegar só um recorte do CGI e fosse um post de ArtStation ou um demo reel, seria sensacional. Mas quando integra tudo, os anões, o cenário, personagens humanos, cara, fica muito fake, muito estranho, muito cara de IA, muita cara de CGI feita com a bunda. O outro exemplo é Cats. Velho, quem aprovou isso? Sério. Porque o problema de Cats não é só o CGI, é a ideia por trás disso. Vamos pegar um gato, mas vamos pôr a cara de humano nele. Cara, isso é muito esquisito. A questão não é se o VFX é feio ou bonito, se o efeito foi feito bem ou mal. A questão aqui é a ideia, porque a ideia por si só já é horrível. O cara que pensou nisso, esse cara tá de sacanagem, só pode. O problema aqui é que a tecnologia ela não salva uma ideia ruim, porque o ser humano aceita orc,
aceita demônio, aceita elfo, mas o ser humano ainda não tá aceitando o gato gigante com cara humana. Aí eu me pergunto por quê? Por que esse meliante teve essa ideia de um animal? Agora que o garoto... Isso tudo deixa muito confuso. Até porque, no visual original da Broadway, eles já resolveram esse problema com atores, com figurinos e maquiagem. E aí o nosso cérebro humano entende que são pessoas vestidas no figurino, e não simplesmente uma mescla bizarra de humano e gato. Marvel. Enquanto eu estava fazendo o roteiro do filme, eu vi que tinha muitos filmes da Marvel, e eu estava elencando o roteiro por filmes. Mas quando eu vi isso, eu falei, não, vou tentar condensar tudo numa parte chamada Marvel. Porque a Marvel é um exemplo perfeito desse problema, porque ela junta não só CGIs ruins, mas também CGIs estranhas. É o pior dos dois mundos. Como, por exemplo, o primeiro exemplo, She-Hulk. Cara, é muito bizarro. Quando você viu o trailer pela primeira vez, você viu o quão bizarro e estranho era. Porque, diferente do Hulk, que é um personagem cartunesco, ou seja, ele tem um olho pequeno, ele tem uma região dessa parte aqui mais avantajada, ele não é um humano pintado de verde igual a She-Hulk. Ele é um cartoon que foi transformado ali em algo um pouco mais realista. Diferente da She-Hulk, que basicamente é a atriz grande, esticada, pintada de verde. E eu não entendo porque eles fizeram um 3D pra isso. Porque se a ideia é pegar a atriz, pintar de verde e deixar alta, eles poderiam ter usado outras técnicas ao invés de um 3D. Porque isso junta com outro problema que eles também não souberam resolver, que é a integração. Porque a She-Hulk na cena fica muito esquisito. Você percebe, parece que é um 3D que tá colado na cena. Porque não tem profundidade, não tem... A textura é horrível, não tem peso. Cara, as pessoas normalmente não sabem o porquê está estranho. Mas você sente, cara, tem algo estranho nessa cena. E a She-Hulk, eu acho que era perfeito para elencar esses problemas. Porque quando você vê, quando você bate o olho, você não sente peso na cena, você não sente uma iluminação bem feita. Você sente que o plano da cena está diferente do plano da She-Hulk. Quando você nota essa diferença, tudo fica muito estranho. Quantumania. Cara, Quantumania é um filme... Cara, Quantumania... Eu até gostei do filme, não vou mentir pra vocês. Mas a questão é que tudo no filme parece ser 3D, CGI, fundo verde. Cara, eu sou muito fã de CGI, sci-fi, futurista, mas tipo assim, o filme é só isso. Parece que todas as cenas do filme foram gravadas atrás de um fundo verde. E isso não é necessariamente o problema. O problema é quando acontece o mesmo que aconteceu em She-Hulk, que você percebe que o plano da cena está diferente do plano do ator. A gente sente essa diferença, a integração não foi muito bem feita. Se você quer gravar o filme todo numa tela verde, show, parabéns, massa. Agora faça direito, porque tudo esse filme parece digital. O chão, a terra, a fumaça, se brincar até o ar que os atores respiram é CGI. E com isso, os atores parecem que estão presos naquele mundo. Parece que é um grande wallpaper que tá atrás dele, que nem esses dois que eu tenho aqui, ó. Thor sofre o mesmo de Quantumania. Por quê? As cenas não tem peso, não tem impacto. O visual, o ambiente parece muito virtual. Também parece que eles levaram tudo atrás de um fundo verde. Eu não vou nem falar daquela cena que tem um holograma, porque, pelo amor de Deus, o cara que fez aquilo ali, esse cara... E eu acho, na real, que esse é o maior problema do CGI moderna, porque parece que tudo é feito no computador. E olha só, eu trabalho com computador, então quanto mais trabalho tem feito em computação gráfica, mais emprego eu tenho. Mas, cara, não precisa só ser assim. Você pode mesclar cenas práticas com cenas em CGI. Você não precisa gravar tudo em um fundo verde. E eu acho que isso é o maior problema. Não é a falta de tecnologia, e sim o excesso. Porque hoje parece que o filme todo é dentro de um computador. The Flash, o filme. Mano, esse CGI é muito bizarro, é muito esquisito. Porque ele não é só mal integrado, ele é ruim. A cena do Barry Allen salvando os bebês na queda do prédio, cara, é muito bizarra, é muito mal feita. Mano, é tudo muito amarelo. Mano, por que tem que ser tudo muito amarelo, pô? Eu sei que o tema do Flash é vermelho, laranja, amarelo, mas, cara, é tudo muito amarelo, pô. A cara, o rosto dos bebês, mano, aquilo ali é amedrontador, pô. Sério, tem cutscene de videogame que faz 1.000.000 melhor do que isso, em qualidade visual. E eu acho que o maior problema da cena é o peso dela, porque, cara, tudo parece flutuar, tudo parece deslizar.
ele toca nos objetos e parece que não tem o peso. Eu pego o mouse, tem um peso aqui, mas os objetos que ele segura na cena, ele toca na cena, ele interage na cena, parece não ter peso. É muito bizarro, é muito esquisito. Você pode pensar, cara, é difícil fazer uma cena de um velocista e parecer crível. Beleza, pode ser verdade. Mas se você pegar a série do Flash, aquela série da CW, aquela série low cost, tinha cena de velocidade muito melhor do que a cena do filme, que tem muito mais orçamento do que aquela série. A série não era perfeita, realmente é uma série low cost da CW. Mas na minha opinião, lá tinha muitas cenas interessantes de velocistas, diferente desse filme, que a maioria da cena do Flash correndo é meio esquisita. Eu não vou nem falar da parte que tem o Flash e a Supergirl, que tem tanto no filme quanto no trailer, que você bate o olho e você vê, isso é um boneco. E aí eu me pergunto, quem aprovou isso? Como é que uma pessoa que trabalha com isso vê essas cenas e pensa, nossa, ficou muito bom, põe no filme. Understand that these events can be psychologically scarring. Agora vamos falar de Star Wars. Cara, essa parte me irrita profundamente, sério. You think I had a choice? Porque você olha o Jabba na versão original, você vê que é um boneco, beleza? Mas ele tem peso, ele tem textura, você vê que ele tem volume na cena. Mas aí, chegou na edição especial e o George Lucas vai e troca ele pra uma versão CGI feita com a bunda. Eu me pergunto por quê, já que o CGI na época nem era tão bom assim. Porém, o original, ele ficou muito mais integrado à cena do que a CGI. E você sabe por quê? Porque o cérebro humano, ele ama a presença física. O Jabba original, ele ocupava espaço, ele interagia com a luz muito melhor, ele tinha volume, tinha presença. O CGI parece que foi algo colado por cima. E o mais louco de tudo é que anos depois, o bonecão ainda é muito melhor do que o CGI. E isso prova algo muito importante, que tecnologia não melhora o filme, só deixa cada vez mais artificial. Na real, o CGI não ficou pior, é o oposto, ele tá muito melhor cada vez mais e mais. Os softwares, os artistas estão cada dia mais e mais vezes evoluindo. E você pensa, por que está muito estranho? Alguns motivos que levam a isso. Tempo. Hoje em dia, as empresas querem que os artistas façam os efeitos visuais muito rápido, e isso é um problema porque coisas boas levam tempo para ser feita. Não é porque vai ter mais gente que vai ser mais rápido. As coisas demoram o tempo que tem que demorar para sair coisas muito boas, como por exemplo Avatar. Quanto tempo demora para sair um Avatar novo, e você vê que o visual é algo surreal, é a melhor coisa visual que existe na face da Terra. Ou seja, realismo não é ray tracing, realismo não é tecnologia, realismo é enganar o cérebro humano. Quando o cérebro humano não sabe diferenciar se a cena é um VFX ou se a cena é realmente real, é aí que a cena ganhou. Quando o cérebro humano não consegue identificar quando é uma CGI ou algo real, é aí que a magia acontece. E é isso, pessoas. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Se possível, dá aquele like, se inscrever no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos. É isso. Eu agradeço. Fique com Deus.